Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre a ação penal em geral e sobre a ação penal pública incondicionada, que é a base de todo o sistema e aparece o tempo todo nas provas. Quando falamos em ação penal, estamos falando do caminho que o Estado usa para investigar, processar e julgar um crime. É como se fosse a porta de entrada do processo penal. Sem ação penal, o juiz não pode agir. O judiciário só se movimenta quando alguém provoca, e essa provocação acontece por meio da ação penal. No Brasil, a regra é bem clara. A maioria dos crimes segue a ação penal pública. Isso quer dizer que quem leva o caso ao judiciário é o Ministério Público. E dentro da ação penal pública, a forma mais comum é a incondicionada. Aqui não importa a vontade da vítima, o que importa é o interesse da sociedade. Pense em um exemplo simples do dia a dia. Imagine um roubo na rua. A vítima fica abalada, com medo, não quer prestar depoimento ou diz que prefere deixar tudo para lá. Mesmo assim, se houver provas suficientes, o Ministério Público pode e deve oferecer a denúncia. Isso acontece porque o crime não atinge só aquela pessoa, mas a segurança de todos. Esse ponto costuma gerar confusão em concurso. A banca tenta induzir o candidato a achar que a vontade da vítima sempre é relevante, mas não é assim. Na ação penal pública incondicionada, a atuação do Ministério Público independe de qualquer autorização. Crimes como homicídio, roubo, furto e tráfico de drogas seguem essa lógica. Guarde isso. Sempre que a lei não exigir expressamente nenhuma condição, estamos diante da ação penal pública incondicionada. Esse é o padrão. A partir dele, fica muito mais fácil entender as exceções, que são a ação penal pública condicionada e a ação penal privada, assuntos do próximo bloco. Bloco 2. Seguindo nossa conversa, agora vamos avançar para situações em que a vontade da vítima passa a ter importância. Aqui entram a ação penal pública condicionada e a ação penal privada. Na ação penal pública condicionada, quem propõe a ação continua sendo o Ministério Público, isso não muda. O que muda é que a lei exige uma condição para que ele possa agir. Na maioria das vezes, essa condição é a representação da vítima. Sem essa manifestação, o Ministério Público fica impedido de oferecer a denúncia. Vamos imaginar uma situação comum. Um desentendimento entre vizinhos termina com uma ameaça verbal. A lei entende que nem todo conflito desse tipo precisa virar processo penal automaticamente. Por isso, só haverá ação penal se a vítima demonstrar interesse, fazendo a representação. Se ela não fizer nada, o Estado não pode agir. Já a ação penal privada funciona de forma diferente. Aqui, a iniciativa é da própria vítima. É ela quem decide se quer ou não levar o caso ao judiciário. O Ministério Público não propõe a ação, atuando apenas para fiscalizar a legalidade do processo. Os crimes contra a honra são os exemplos mais conhecidos. Pense em uma ofensa feita em uma conversa ou em uma rede social. A pessoa ofendida pode até ficar indignada, mas se decidir não ajuizar a queixa-crime, o processo não começa. O Estado respeita essa escolha, porque o interesse protegido é essencialmente individual. Para a prova, faça sempre essa pergunta mental. Quem toma a iniciativa? Se for o Ministério Público sem depender de ninguém, é ação penal pública incondicionada. Se o Ministério Público depende da vontade da vítima, é ação penal pública condicionada. Se a iniciativa é da vítima, é ação penal privada. No próximo bloco, vamos fechar o tema entendendo as condições da ação penal e a titularidade, pontos que costumam aparecer em questões mais técnicas. Bloco 3. Agora, para concluir, vamos falar das condições da ação penal e da titularidade, amarrando tudo o que foi visto até aqui. As condições da ação penal são requisitos mínimos para que o processo exista de forma válida. Basicamente, precisamos verificar se quem propõe a ação pode fazê-lo e se há necessidade de usar o processo penal naquele caso. É uma espécie de filtro inicial feito pelo juiz. Imagine que alguém proponha uma ação sem ter legitimidade. Por exemplo, o Ministério Público oferecendo denúncia em um crime que só admite ação penal privada. Nesse caso, o processo não pode seguir, falta legitimidade. O mesmo acontece quando a vítima deixa passar o prazo para ajuizar a queixa-crime. Aqui ocorre a decadência e o Estado perde o direito de punir.
A titularidade da ação penal é o ponto-chave dessa análise. Na ação penal pública, seja condicionada ou incondicionada, o titular é sempre o Ministério Público. Na ação penal privada, o titular é a vítima ou seu representante legal. Essa definição interfere em tudo, desde o início do processo até a possibilidade de perdão ou renúncia. Pense em dois exemplos simples. Um furto em uma loja. Mesmo que o dono não queira confusão, o Ministério Público é o titular da ação. Já em uma ofensa à honra, quem decide se o processo vai existir ou não é a vítima. O Estado só entra se ela quiser. As bancas adoram misturar esses conceitos para confundir o candidato. Por isso, entender a lógica por trás da ação penal faz toda a diferença. Não é decoreba, é compreender quem tem o direito de agir e em quais situações. Com isso, fechamos o estudo da ação penal, passando pelas espécies, pelas condições e pela titularidade, sempre com base na legislação em vigor e com foco no que mais cai em concurso. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.